Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar sobre os tocadores de pentatônica. Você é um tocador de pentatônica? Essa é uma discussão que está bastante inflamada, porque tem bastante gente falando disso, por causa do Ed Mota, que ele decidiu falar que o roqueiro é tudo tocador de pentatônica. Então eu quero fazer uma discussão aqui com distanciamento e analisar isso, e quero dar a minha visão, e não só a minha, mas a visão dos músicos em geral, em relação aos tocadores de pentatônica. Sim, saiba que existe o tocador de pentatônica mesmo, e veja se não é o seu caso, e o que a gente pode fazer para melhorar, e qual é o lado da hora do tocador de pentatônica. É sobre isso que eu vou falar também. Tem um lado muito legal de tocar pentatônica, existem inúmeros usos da pentatônica, então eu quero fazer aqui uma coisa balanceado e com distanciamento. Eu não vou tomar partido, eu sou desse lado ou desse aqui. Você não precisa escolher lado, cara. Tem uma coisa que tá muito chata nessa discussão, é que as pessoas estão pegando ar. Tá todo mundo parecendo aquele fã do Manowar que encosta no Regis Tadeu bravo, assim, sabe? Todo mundo querendo defender um artista que foi xingado, defender uma escala que foi xingada. Não precisa ir por esse lado. A gente pode debater isso, mas vamos fazer isso com calma, com clareza. Sobre o Ed Mota, na minha opinião, já encheu o saco, assim. Tipo, eu não aguento mais ficar vendo todo mundo falar sobre isso, e às vezes quer falar um outro assunto, de repente, quando você vê, você já caiu nesse assunto. Todos os assuntos viram isso. Pra mim, já deu. Eu também não gosto muito daquela postura de sentar no trono, assim, e ficar, isso é bom, isso é ruim, isso não sei o que lá. Isso também já me cansou um pouco. Então, eu assisto, dou risada, mas o que cansou pra mim não foi nem as lives, nem ele em si, mas toda essa onda de ódio que isso move, e isso ficar sendo comentário o tempo inteiro, isso aí que já cansou, na verdade. Eu acho que isso diz muito sobre como as pessoas consomem as coisas na internet, né? É muito podcast, muita live, corte de live. Pô, meu, vai ouvir um CD, ouve o CD, ouve a música 1, 2, 3. Faz quanto tempo que você não faz isso, né? Então, eu acho assim, tem tanto conteúdo legal pra você consumir, tanto conteúdo de qualidade, e existe esse conteúdo que, na minha opinião, é tudo nuggets, assim, sabe? É tudo coisa fácil de fazer rápido, o cara liga a câmera, fala um monte de bobeira, depois alguém corta e vai parar na internet. E você tá consumindo isso, sabe? E não é legal. Sendo que na internet você tem discos, shows, aulas, que é um conteúdo muito mais legal, né? Do que o podcast, do que a live, do que o corte da live, sei lá. Eu vou fazer um vídeo sobre pentatônicas no meu canal, que vai fazer parte da série Iniciando Contrabaixo do Zero. Mas olha só, eu tô quase chegando no vídeo 70 e ainda eu não fiz. Por que eu não fiz ainda pentatônica? Por que eu ensinei menor melódica, modos da menor melódica, pra depois ensinar pentatônica? Isso se é que eu vou ensinar? Não, eu vou ensinar sim, talvez seja um dos próximos vídeos. Na verdade, tem um vídeo que eu passo até um shape ali, mas é bem rapidinho, só pra você experimentar uma escala, ir se arriscando na improvisação, mas eu não fico em torno dela por muito tempo. O que acontece? Tem gente que bota a carroça na frente dos bois e aprende a pentatônica, sem saber quais são as notas que está tocando. Sim, você tem que saber quais são as notas que você está tocando. Você toca uma nota aqui, você pensa, isso é um sol. Cara, isso tem que estar acontecendo com você enquanto você toca baixo, enquanto você toca guitarra. Esses instrumentos de corda, às vezes, é muito difícil de você ver. Acontece que tem o quê? Tem gente que não arruma isso, não resolve esse problema. Toca sempre sem saber o que está tocando. E aí vai por quê? Desenhos. Aí a pentatônica vem como uma luva nessa história, porque é um desenho que o cara vai pôr. A música está em Mi, o cara põe a pentatônica em Dó sustenido, ou em Mi mesmo. E aí, a música está em Dó, pentatônica em Lá. Putz, cara, e aí fica sempre nisso. Tem gente que faz a vida disso. E tem gente que só toca essa escala. E aí que tá o ponto. Você perde muita coisa tocando apenas essa escala, porque ela é uma sonoridade fixa, muito legal, que diz até a respeito de um estilo, né? Você vai ouvir um certo tipo de rock, tem que ter pentatônica. Você vai ouvir um estilo de funk, tem que ter pentatônica. Mas aí, ficar apenas essa sonoridade, desde o dia que você aprende essa escala até a morte, não saber nenhuma outra, não saber as notas que você está tocando, não saber conversar na linguagem da música, você tem uma ideia na cabeça e você passa para o instrumento, ela vira uma pentatônica, tem alguma coisa errada. Sabe, se a ideia não fosse uma pentatônica antes, né? Tem gente que já canta pentatônica. Mas é muito legal vir uma ideia na sua cabeça que seja, por exemplo, uma escala alterada, um mixolídio 11+, vários modos que não são tão óbvios de ouvido, porque você já tocou essa escala no instrumento, você pôs ela na sua percepção, e agora você canta um elemento musical complexo, para depois você pôr no seu instrumento. Esse aí é bem legal. Mas olha só, o que está acontecendo aqui? A pentatônica ela gera uma limitação, porque a pessoa só toca ela, e às vezes não sabe o que está tocando. E isso acontece, e aí existe toda uma cadeia de músicos que faz isso. Esse é que é o problema. Quem é músico profissional sabe. Você vai tocar com um cara, de repente, guitarrista. Pô, legal. Massa, de repente você encontra um cara que é o tocador de pentatônica, sabe? Tipo, acaba virando até um personagem mesmo. O que o Ed Mota falou ali
Tá errado, acho, do jeito de se expressar, mas acontece. Tem gente que faz isso e tem muito músico, a gente fala sobre isso na música, né? Ah, vamos chamar aquele cara pra tocar? Putz, aquele lá não, mano, aquele lá é só penta, sabe? Tipo, por que que acontece isso? Dependendo do tipo de música que você vai tocar, não é o que você quer, sabe? Se for, não, vou montar uma banda de blues, aí beleza, o cara só toca penta, ótimo. Uma banda de rock and roll tradicional, o cara só toca penta, ótimo. Banda de funk, o cara só toca penta, legal, mas que tal um dórico de repente, né? Ou de repente uma outra, mas tudo bem. Penta, ótimo também. Mas pra pensar pro músico profissional que vai viver disso, será que é legal ele ser um cara que só toca penta? De repente ele vai tocar um chorinho, ele vai encaixar essa penta no chorinho? Ele vai tocar um samba, ele vai encaixar essa penta no samba? Até dá, e fica bom. Mas não é só esse elemento que vai ter, vai precisar de vários outros elementos para tocar esses estilos. Então esse vídeo aqui é para te ajudar a orientar na sua formação. Quais são as escalas que você sabe? Quais são as escalas que você tem na cabeça, a sonoridade que você consegue cantar elas? Vamos supor, eu quero compor com uma escala tal. Aí você solfeja ela, quer dizer que você sabe o som dela. Você está compondo com aquela escala de verdade. Ou não, sempre que eu vou compor acaba saindo a mesma coisa. Então o que você precisa fazer? Aumentar o seu vocabulário melódico. Como é que você vai fazer isso? Sabendo um monte de melodia, isso é importante, mas também saber essas sonoridades dessas escalas, desses campos harmônicos. A gente já passou sobre tudo isso aqui no canal. Eu já ensinei campo harmônico da menor harmônica, modos da menor harmônica, campo harmônico da menor melódica, modos da menor melódica. Essas sonoridades são legais de você colocar na cabeça, colocar nos seus solos, colocar no seu improviso. Claro que vai depender do estilo, né? Você não vai estar tocando um reggaezinho de boa ali e começar a entortar tudo. Você vai fazer uma coisa um pouco mais na penta. Mas assim, mesmo tocando na penta, você sabendo o que você está fazendo é outra coisa. Então, não existe aquele negócio de você pegar um desenho e colocar e não saber. Você não sabe, tô tocando a terça da escala. Não, tô tocando a quarta em relação a tal acorde. O que eu vou fazer aqui? Sabe, tipo, se você não tá nesse nível, a penta é muito prejudicial se você fica aplicando o desenho dela. Agora, coisas boas que você pode fazer com a penta. Número 1, debulhar da penta mesmo, no tom. Tava conversando isso com meu amigo Gustavo outro dia no churrasco. Meu, se você pegar o cara que tem que saber tocar ali, sabe, um blues em mi mesmo, fazer aquela penta basicona em mi, sabe? Pega lá, sabe? Você vai ver o Stevie Ray Vaughan, é isso o trabalho do cara, e é animal, é muito da hora. Então, assim, se você toca baixo, guitarra, penta vai ser muito útil pra digitação, pra linguagem do instrumento. Então é muito importante para um guitarrista ele saber isso. Número 2, sobre a posição das pentas. Você vai conseguir colocar as pentas em outros lugares e vai gerar outras sonoridades que são muito interessantes, porque vai gerar não linearidade. Quando você aprende esses modos da menor melódica, o que acontece? O primeiro passo é você ficar subindo e descendo escala. Então, se você aprende a encaixar uma penta ali, o que acontece? Você consegue fazer uma melodia dentro da escala menor melódica sem tocar a escala literalmente, sem ser uma coisa linear. Por exemplo, se você está num acorde dominante, você pode tocar uma pentatônica menor em cima da terça menor, e isso vai gerar a escala alterada. É um jeito muito legal de tocar a escala alterada sem ela ficar bobinha ali, subindo e descendo. Número 3 é você fazer a pentatônica no tom mesmo, só que sabendo tudo que você está fazendo. Esse é o nível master, né? Aí que tá. Tem muita gente que confunde isso e eu acho que esse é o ponto da confusão. Você vai ver gente que fez a vida com a pentatônica. Você vai ouvir um AC/DC, o cara só toca pentatônica. Você vai ouvir o Slash, pô, é 90% pentatônica, de vez em quando tem uma menor harmônica ali. Você vai ouvir Iron Maiden, pentatônica pra caramba. Você vai ouvir, não vou ficar nem fazendo a lista aqui, porque a lista vai longe. Mas assim, você vai ver muito cara que é da hora que toca pentatônica. Aí você pensa, por que eu não posso ficar tocando pentatônica até amanhã? Pode sim, pode. Você vai viver de música? Aí que tá. Aí você vai ter que ter uma banda famosa que vai se desenvolver dentro desse estilo, que daí você vai ser um famoso tocador de pentatônica. Olha que legal. Cara, quantas bandas da atualidade que tem isso, que fazem isso? Eu não consigo lembrar muito. Hoje em dia não tem tanto solo assim, sabe? De guitarra, dessas coisas. Então, peraí, você quer improvisar numa música, você quer fazer um solo, você já quer fazer uma coisa meio que não é tão mainstream assim? Então te convido sim a, de repente, pensar nas outras sonoridades também, sabe? Eu acho que é interessante, é legal. Quer tocar pentatônica? Pode tocar à vontade, eu adoro, eu faço um monte de vídeo tocando pentatônica, porque funk usa muito pentatônica, jazz usa pentatônica sobreposta. E agora esse terceiro caso que eu tô falando é o seguinte, por exemplo, outro dia eu tava até usando numa aula, pensa no Pacatatu Cotianão, do Nico Assunção. O primeiro acorde é Dó menor, o segundo é Mi7. O terceiro acorde é um Ré7. Olha só, esse acorde aqui, ele tem a nota Fá sustenido, que é a terça dele. Tá, se eu usar uma pentatônica em cima de Dó, usar a pentablues, bem na hora desse Ré, eu vou estar na terça dele.
Só que eu tô usando uma nota da penta, então eu posso fazer um. Por exemplo, Dó, oitava, terça, quarta aumentada, porque eu tô no Ré. O que eu pensei aqui? Um monte de arpejo. Mas você viu que em algum momento ali aquela penta encaixou muito bem? Porque eu toquei tônica, terça, quarta, tá? A hora que caiu no Ré, ó, eu caí aqui. Então qual foi o recurso ali? Uma penta, porém eu sei qual nota eu posso tocar em cada acorde. Então isso fica muito legal, porque eu sei o que vai gerar. Porém fica só dentro da penta por algum trecho. Tem um solo do Miles, uma vez que a gente analisou na faculdade, que era só uma penta de Ré menor. Ele tocava essa penta durante 2 coros, basicamente. Eu fiquei, nossa, legal, então é só tocar penta? Não, né? Ele só caía na nota boa na hora certa, dentro dessa penta. Então, extremamente difícil de fazer. Coisa de cara que é muito mestre. Então você vai ver os mestres debulhando na penta. É uma escala ótima de tocar, mas pode ser um fator limitante quando você não sabe o que está fazendo e você decide que vai tocar só a penta para sempre, por muito período, e acaba deixando de estudar as outras escalas. Então, meu vídeo é sobre isso. Estude sim as outras sonoridades, ponha na sua cabeça o som das outras escalas, das outras coisas, para você compor com elas também. Isso enriquece o vocabulário e usa as pentas a seu favor. É uma baita ferramenta para improviso. A gente ainda não viu ela no meu canal, eu vou ensinar ela em breve, mas não coloque as carroças na frente dos bois. Então, não fica tocando penta sem saber o que está fazendo, sendo que você tem um mapeamento para fazer. Você tem um cronograma para fazer. Eu já estou no vídeo 70. Meu, você tem coisa pra caramba para fazer. O que você está tocando penta, sendo que eu nem ensinei penta ainda, né? Beleza? Então, muito obrigado quem ficou até o final. Valeu e até uma próxima.